Boa tarde, gente. Eu sou a Natália Perrone, estou aqui com meu companheiro Lucas Vasconcelos. Nós somos da equipe de História aqui do Crescendo. E na nossa primeira aula, a gente vai apresentar para vocês o conteúdo explicado sobre a ditadura militar ocorrida aqui no Brasil e depois fazer algumas questões da UERJ. Esse tema é uma temática que provavelmente vai cair na sua prova, mesmo com essas mudanças da UERJ, então acho importante vocês prestarem atenção nessa aula. Contigo aí, Lucas. Então, gente, a gente preparou uns slides, né, contendo aqui algumas informações. E a gente tem um post também na página, que tem um resumo do que são esses slides. O primeiro grande tópico que a gente vai trabalhar é o contexto que acontece esse golpe civil-militar, né? Porque é muito importante a gente saber o que está acontecendo para gerar tudo essa mudança no cenário político. A gente vivia uma democracia presidencialista, né? Desde que Getúlio sai do governo em 45. Ela era um pouco diferente do que a gente tem hoje. Por exemplo, a eleição para vice-presidente, presidente eram chapas diferentes, você dava um voto diferente, uma coisa que a gente não imagina hoje em dia, né? Quem não viveu isso, o público-alvo daqui é a nossa idade, então a gente não viveu nada disso. Então, a gente tinha algo muito parecido, com algumas características diferentes do que a gente tem hoje. Só que, por isso, né, você tinha uma gama de partidos e de posições políticas diversas. E numa dessa, o presidente eleito é o João Goulart, que ele tinha proximidade com movimentos sociais, né? Ele tinha uma pauta muito importante que era de reforma agrária, que aqui até em uma das imagens que vocês podem, que eu separei aqui, você tem aqui uma manifestação para a reforma agrária que acontece nesse período. E ele tinha muita proximidade com esses movimentos sociais, com a classe trabalhadora da época, né? E isso incomodava a elite, né? A elite dominante, a elite que estava crescendo na época dos empresários das grandes empresas. Aí a sociedade brasileira, a Natália vai apresentar para vocês. Então, além desse contexto, é muito importante a gente lembrar pelo ano do contexto externo. A gente tem, nesse contexto externo, acontecendo simultaneamente, a Guerra Fria. Essa disputa ideológica por influência, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, no Brasil, difundido pelos Estados Unidos através do Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que é o IBAD, e o Instituto de Pesquisa e Estudo Social, que é o IPES, você tem difundido um forte pensamento anticomunista. Então você começa a ter da sociedade um apoio muito forte contra o presidente, que era visto como um comunista, por ter ligação com movimentos sociais, por ter ideias mais progressistas. Então, é um dos fatores que ajudam o golpe, é esse apoio popular e essa disseminação da ideia anticomunista. Além disso, você vai ter, ainda por parte da população, né, da sociedade, insatisfação com a situação econômica que a gente vivia na época. Então, esses dois aspectos somados fazem com que a população apoie o golpe que estaria por vir, né? Por isso que a gente chama que o golpe ele foi um golpe civil-militar, porque ele teve apoio da população. Então, como eu disse, você vai ter um grande apoio e participação da população nesse golpe. Qual é esse primeiro tópico? Envolvimento de militares, políticos e empresários. Analisando individualmente, era interessante para os militares o golpe, porque eles assumiriam o poder. E para os empresários, a gente tem que pensar o seguinte, como o Lucas falou lá atrás, o presidente, o João Goulart, ele tinha ideias progressistas, ele tinha ideias de reformas de base,
garantia de direitos de trabalhadores. Então, isso não atendia ao interesse da elite, dos empresários. Então, eles também, nesse momento, são a favor da retirada do João Goulart do poder, porque os interesses do presidente não atendiam seus interesses individuais. Então, a princípio, o primeiro governo, que é o do Castelo Branco, ele era visto como um governo para ser de transição. Aí você vai ter o decreto do primeiro ato institucional. Depois disso, você vai ter mais 16, né? Que é o AI-1. Teoricamente, seria só ele, porque seria de transição. Só que o AI-1 ele vai começar a dizer as diretrizes, vai ser a base dessa ditadura. E aí você vai ter já no Castelo Branco, né, nesse primeiro momento, a criação do bipartidarismo. Você vai distinguir outros partidos. Você vai ter só o MDB e o Arena. E pegando isso que a Natália falou, né, de que o Castelo Branco era um governo moderado, a gente tem a diferença entre esses tipos de governo que vão perdurar durante os 21 anos da ditadura militar. O primeiro, como a Natália já falou, o Castelo Branco, e ele vai ser um governo moderado, que tem realmente essa pauta de a gente precisa eliminar com essa ameaça comunista, essa ameaça de que o Brasil virasse ou uma nova União Soviética, ou uma parte, um braço, na América principalmente, com influência dos Estados Unidos, né? E você tem os governos linha dura que já viam esse golpe já como uma coisa que ia durar bastante tempo, porque por diversos motivos, né? A vontade do poder ali, a insatisfação com que os outros pensavam, a imposição de um único ponto de vista. Então, essa é a grande diferença entre esses atores do golpe, principalmente da ala militar. Os que achavam que ia ser algo provisório pequeno, no máximo 2 mandatos de presidente, uns 10 ou 8 anos, e outros que já viam isso, que queriam que isso durasse mais tempo para poder fazer o que bem entendessem, né? E você tem, junto com o ato institucional número 1, você tem o enfraquecimento completo da oposição, né? Porque você tem a cassação de mandatos e o exílio de vários atores do cenário político até daquela época. Todos os grandes nomes de oposição ao lado mais nacionalista, mais conservador da época, são exilados e perdem a sua influência no país. Então, você já tem toda a preparação daquela ditadura que ia durar muito tempo, mas com a fachada de uma ditadura provisória. Então, gente, os próximos slides, a gente separou algumas características, alguns pontos importantes de cada governo, de cada presidente. Como a gente falou anteriormente, a gente adiantou, o primeiro governo é o de Castelo Branco. E também, como a gente já adiantou anteriormente, ele era considerado, era visto como um governo moderado, porque ele justamente, em tese, seria para ser um governo de transição. Teoricamente, ele seria um governo apenas, como eu falei, para afastar a ameaça comunista que estava assombrando a população brasileira. E isso aí, o que a Natália falou para vocês é a parte política, né, principal do primeiro governo militar. E eu vou trazer agora, que é esse segundo grande tópico aqui, a parte econômica, que é a primeira ação econômica, a primeira grande ação econômica da ditadura militar, né? Que é a criação desse Plano de Ação Econômica do Governo, PAEG. Dentre essas medidas, você tem o arrocho salarial, o congelamento de salários, né? Que não agrada a classe mais baixa da população, porque você perde o seu poder de compra, né? Você perde todo o valor
do seu dinheiro, porque as coisas, os preços aumentam naturalmente. A inflação era grande e a inflação vai aumentando, os preços das coisas vão aumentando. Quem nunca pensou que a Coca-Cola, a latinha de Coca-Cola antes custava, sei lá, R$ 2, agora, sei lá, 5. Tudo vai aumentando, mas o real mesmo a gente ganha mais, então uma coisa tem que ir compensando a outra. Mas com o congelamento de salários, as pessoas que têm muito dinheiro sentem isso, mas sentem pouco, porque corta em alguma coisa, mas a população mais pobre, a população que estava ali com o salário mínimo, sente muito, porque o salário é para tudo, e é tudo muito contado, não tem sobra. E se vai diminuindo, vai cortando das partes essenciais da vida dessas pessoas. Isso, esse congelamento de salários, ele funciona muito para atração de investimentos, porque torna a mão de obra do país mais barata, torna toda a cadeia produtiva, que não era tão robotizada como é hoje, que dependia muito da mão de obra humana, bem mais barata. Então, esse é uma das medidas do governo para tentar levantar a economia, que é a atração de investimentos estrangeiros através do congelamento de salários e do sucateamento da mão de obra. O investimento em infraestrutura, que é um outro tópico que está aqui, foi uma forma também do governo, agora a ação do próprio governo, de investir em grandes obras para gerar vagas de emprego, principalmente na construção civil, né, que vai trazer também essas grandes obras, esse investimento em infraestrutura como a Ponte Rio-Niterói, a construção da Transamazônica, vai trazer um nome, né, uma fachada, uma imagem desse regime. Por exemplo, esse governo, olha só o que ele está fazendo para a gente. Olha o Rio de Janeiro com essa ponte, como vai ajudar. Olha a Transamazônica, vamos interligar o país, né? Pensando que você tinha acabado de transferir a capital para Brasília, era uma ideia muito, muito nova. O combate à inflação. O combate à inflação também vai ser através desse congelamento, para que as pessoas comprem menos. E o combate à desigualdade norte-sul é investimento na parte norte do país. Ou seja, deixar de ser essa concentração de investimentos aqui para você atrair esse público, esse apoio, essa legitimidade para o governo de quem morava na parte menos favorecida. Então, gente, o segundo governo é o governo de Costa e Silva, o presidente Costa e Silva, que é considerado o mais repressor e o mais agressivo de toda a ditadura. Nesse momento, nesse cenário político, você vai ter uma relação entre os estudantes e os militares mais acirrada. Além disso, você vai ter uma tensão política crescente. Por conta disso, você, nesse primeiro momento, começa a dar indícios de que o governo militar não seria de transição, como havia sido prometido antes, e sim de que seria um governo há mais tempo, que iria durar mais tempo. Começavam os primeiros indícios de que a ditadura iria durar mais tempo. E aí, nesse cenário que a gente tem esse nosso primeiro tópico. Com o endurecimento do regime, você vai ter uma frente ampla de oposição. Você vai pegar adversários políticos em outro cenário, em outro contexto histórico brasileiro, que antes eram inimigos, que vão acabar, de certa forma, se unindo contra a ditadura. Você vai ter o JK, o Jânio Quadros e o Carlos Lacerda, que foram inimigos políticos, opositores, mas você vai ter uma frente ampla contra a ditadura. Um grande ano, né, que é marcado, que ficou na memória do Brasil, é o ano de 1968, porque
nesse ano, você tem diversos acontecimentos que vão mudar completamente o caminho da ditadura. Ou seja, como a Natália já falou, a ditadura muda de cara. Deixa de ser aquele provisório, só transição, e passa a ser uma ditadura aberta, escancarada, para todo mundo ver. Né? Um dos fatores, né, que desencadeia tudo isso é o assassinato do estudante secundarista Edson Luiz. Ele era um estudante secundarista da classe média do Rio de Janeiro, que exercia os seus direitos políticos, né, de estudante, pensar, protestar, mas não era o nome do movimento estudantil da época, um organizador. Era um estudante que queria mudança, que queria outra coisa para o país que ele ia, né, morar o resto da vida. Ele estava num bar, restaurante de encontro, assim, que era um restaurante típico de encontro de estudantes. E a polícia dá uma batida lá, ou seja, vai lá tirar toda aquela multidão de estudantes, aquele encontro, e em todo esse tumulto ocorre o assassinato, a arma de fogo, né, do estudante. E os estudantes ali, em todo aquele momento, todo mundo acalorado, levam o corpo do Edson Luiz para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e tem todo o movimento. E depois desse assassinato, de toda essa comoção, você tem a passeata dos 100 mil, com o grande lema: e se fosse seu filho? Porque, como a Natália também disse antes, nos slides anteriores, a população, a grande massa, classe média, apoiava o golpe e apoiou a ditadura. Mas quando essa parte da população vê que essa ditadura que eles apoiaram também está indo contra, não está indo só contra os comunistas ou contra o que eles eram e contra, né, que eles nomearam perigo para a sociedade. Eles veem que todo mundo estava em perigo na mão do governo militar, na mão de generais comandando todo o cenário político e econômico do país. E uma passeata muito grande acontece, que é a passeata dos 100 mil. Em resposta a essa passeata, o governo decreta o AI-5. O AI-5, que é o Ato Institucional número 5, tem como as principais medidas o fechamento do Congresso, ou seja, o governo executivo passa a tomar todo o poder do legislativo também. Ou seja, o executivo não mais comanda as ideias, faz as propostas, mas também comanda as leis. Isso é muito perigoso, porque você deixa de ter interdependência dos poderes, você deixa de ter um autocontrole, né? Um controle mútuo. Você perde isso e você acaba na mão de um só lado político. Esse fechamento do Congresso acontece porque na passeata dos 100 mil, o principal motivo, né, é que o Congresso não atende um pedido do governo, um pedido do Costa e Silva, que foi até o Congresso para cassar o mandato de um deputado que discursou nessa passeata dos 100 mil. A justificativa era quebra de decoro parlamentar, né? E o Congresso não aceita. Então, o governo militar passa a ver o Congresso como também um inimigo e decreta as 5, fechando o Congresso, caçando os direitos das pessoas e caçando os mandatos, né? E também promulga o fim do habeas corpus para crimes políticos, ou seja, do principal direito político,
um direito, principal direito humano, que é você poder recorrer à sua prisão, né? Você poder ter de sua defesa é cassado. Nesse contexto todo que o Lucas disse, a gente começa a ter a chamada ditadura escancarada. Antes, tudo era feito de forma escondida, por debaixo dos panos. A partir do Costa e Silva, não. A partir do AI-5, principalmente, não. E eu queria chamar a atenção para um tópico aqui importante que o Lucas colocou, que é o movimento da Tropicália. O movimento da Tropicália foi muito importante para a oposição política no momento da ditadura. Era um movimento cultural brasileiro que tinha sob influências a corrente artística da vanguarda com a cultura pop. E a vanguarda utilizava da música, da arte, para poder expressar aquilo que era censurado. Aquilo que eu não posso falar, eu cantava, eu tocava de forma indireta. Então, existem muitas análises de letras desse movimento, como o Cálice, a música Cálice, para não dizer que eu não falei de flores, entre outras. A gente vai até deixar depois uma playlist maneira para vocês verem no nosso Instagram. Enfim, então o movimento da Tropicália ele foi um movimento muito importante de oposição, que usava de forma inteligente a música, a arte, para se expressar e expressar aquilo que era censurado. Falar do próximo governo, né, que sucede o governo Costa e Silva, tem uma curiosidade. No governo Costa e Silva, se vocês prestaram uma atençãozinha, ele foi curto, foi de 67 a 69. Porque o Costa e Silva ele fica doente, né, e tem que deixar o governo. E quem deveria assumir era o vice, que era o Paulo Peixoto, que era um vice civil. Ele era advogado, tal, fazia parte do governo, mas ele era civil, ele não era da ala militar, da corrente militar. E a ala militar, todos os militares envolvidos no governo, não deixa que o Paulo Peixoto assuma a presidência e eles colocam o Médici no lugar, né? Fazem uma nova eleição, ou simplesmente não deixam, impedem que um civil vire o presidente do país. E aí a gente pode ter a grande diferença de um golpe civil-militar, que você teve um grande apoio da população, teve um grande apoio de vários setores de políticos, e de uma ditadura militar, que era comandada pelos militares, pela ala militar desse governo. Ou seja, quem fica falando que quem vai contra, né, a ideia de um governo militar, que não era uma ditadura, né? Você tem aí os anos de chumbo, você tem a morte de mais de 400 pessoas que nem foram encontradas ainda, porque por vários motivos que a gente ainda vai tratar nos próximos slides. E no governo Médici, que é logo após o Costa e Silva, um dos que começam essa linha dura, você tem os anos de chumbo, que são um dos anos mais violentos da ditadura. Né? O Médici e o Costa e Silva eram da linha dura, da parte que não achavam que seria provisório, e eles escancaram essa repressão a tudo e todos que iam contra o governo militar. Nisso você tem a campanha do Brasil ao meu deixo, que é uma cópia de outro governo. Ou seja, nada era próprio nesse governo, nada era autêntico. Que basicamente é assim: o Brasil é nosso, não tem lugar para quem vai contra a gente. Aqui só cabe essa visão política, só cabe esse lado, não dá para ter conversa. Né? E para legitimar tudo isso, esse nacionalismo, né, que não é nem um patriotismo, porque um patriotismo todo mundo pode ter, mas esse ultranacionalismo, eles usam, por exemplo, a Copa de 70, que o Brasil é tricampeão, a primeira nação do mundo a ser tricampeã da Copa do Mundo, traz a taça para casa, né?
que depois essa taça vai ser roubada, mas tudo bem. E usa todo esse marketing para também atrair uma parte da população, né? Porque estava perdendo isso depois do assassinato, depois de todo o escancaramento da ditadura. Estava perdendo esse apoio popular, né? Usa esse marketing para tentar trazer de volta esse apoio, mas também não consegue de forma muito efetiva, como foi no momento do golpe. Dentro de todo esse governo, a gente vai ter ainda o chamado milagre econômico. E o que é considerado um milagre econômico? É quando o produto interno bruto de um país, o PIB, ele cresce mais de 10%. E foi o que aconteceu aqui. Mas é importante a gente entender por que isso aconteceu e o que foi feito com isso. Como o Lucas explicou muito bem, desde o começo da ditadura, você tem todo um mecanismo para congelar os salários. Além disso, oferecer mão de obra barata ao exterior e grandes obras, como ele deu o exemplo da Ponte Rio-Niterói, da Transamazônica. Então, assim, consequentemente, o capital estrangeiro chega ao Brasil. Com isso, como consequência óbvia, a gente vai ter um forte crescimento econômico, um crescimento acelerado, faz com que o nosso PIB cresça. E a nossa inflação, que era motivo de insatisfação no governo do João Goulart, ela é controlada. Isso também é um dos motivos para que muita gente diga, até hoje, que a ditadura era boa. Enfim, só que tem um erro nisso. O que a gente pensa? O PIB cresceu, entrou dinheiro, o capital vai girar, vai circular dinheiro na mão da população. Isso não acontece. Curiosamente, é nesse momento que a desigualdade no Brasil cresce muito. E tem até uma frase que ela cai muito nas questões, e ela foi muito usada na época. Quando era questionado o governo de, poxa, milagre econômico, as coisas estão melhorando, por que a vida dos mais pobres não está melhorando? Por que o salário mínimo ainda está congelado? Por que as condições básicas não melhoram? E tinha a seguinte frase, que era: a gente tem que fazer o bolo crescer para depois dividir. Só que isso nunca foi dividido. E aí, o fim do milagre econômico ele se dá com a crise do petróleo, que é um outro tópico, a gente não vai aprofundar muito, provavelmente vai fazer uma aula sobre. Mas com a crise do petróleo, que foi uma crise, de certa forma, mundial, que atinge o Brasil, esse milagre econômico ele acaba. E começa o governo militar a perder credibilidade. A perder credibilidade com a população. E começa a ter um processo de instabilidade muito grande do governo. Então, gente, agora a gente vai falar do governo Geisel, né, que ele é pós o Médici, que os grandes comandantes da ala da ditadura militar começam a perceber que não vai dar para segurar muito tempo do mesmo jeito. Ou seja, o governo precisa abrir mão de algumas coisas, precisa ceder em alguns pontos. Não dá para continuar nos anos de chumbo. Você tem o fim de algumas ditaduras na América Latina, ou o caminhar para o fim de algumas ditaduras na América Latina. Então, não cabe mais, não é muito bem visto internacionalmente, e a população também está insatisfeita, que continue da mesma maneira. O milagre econômico acaba, né? Você não tem como sustentar uma visão autoritária sem dar nenhum tipo de resposta, ou seja, você tem uma crise econômica, você tem a vida está ruim para todos economicamente, então não dá para você manter essa opressão. Isso acontece porque todo aquele milagre econômico, o Brasil contrai muita dívida externa, muita mesmo.
a gente fica devendo para muitos países e o capital estrangeiro para de entrar, porque com a crise do petróleo, que afetou todos os países, os investidores vão preferir países mais seguros, ou nem vão investir tanto, né? Não vão arriscar o seu dinheiro. Então, o Brasil economicamente se afunda no próprio meio que construiu. Né? E dentro disso, você tem as medidas políticas, medidas que a Natália vai explicar para vocês. Estava aqui mutado. Nesse momento, como o Lucas estava falando, o Geisel vai ter algumas medidas. E tem um conceito que eu acho que ele é muito bom até para a gente entender, decorar, gravar. É o conceito da diástole e da sístole, que é relaxamento e contração do coração. Não sei qual é qual, Vitorino depois explica para vocês. Não sei. Esse conceito é um paralelo com as ações do Geisel, como está ali no tópico. Ele vai ter o fim do AI-5, só que você vai ter o pacote de abril. Então, eu estou relaxando de um lado, mas do outro eu continuo oprimindo e reprimindo. O pacote de abril, ele é visto como um retrocesso para esse processo de abertura. Você vai fechar o Congresso e, além disso, você dava direito ao presidente de escolher 1/3 do Senado. Ou seja, você ainda vai ter controle. E, além disso, você coloca um mandato de 6 anos. Mas aí você pensa, poxa, se é um processo de reabertura, eu quero, na cabeça, se o governo militar quer acabar, por que eles querem controlar ainda? Com 1/3 do Senado, né? E por que eles ainda querem colocar um mandato tão longo? Ainda querem controlar as eleições. Então, esse conceito ele é bom para a gente entender que eu vou relaxar de um lado, porque eu tenho muita pressão social, mas, de certa forma, eu vou continuar controlando. Deixa eu fazer. Próximo, vai. Dá para fazer direto, Figueiredo. Partiu. Figueiredo, a gente separou. Desestruturação da ditadura. Eu fiquei com desestruturação. Eu fiquei com desestruturação. Você ficou com diretas já. Tá, vai. Tá bom. Depois de todas essas medidas. Calma, tremeu. Eu chutei a mesa. Depois de todas essas medidas do governo Geisel, né, o pacote abriu, quem assume é o general Figueiredo, né, em 1979. Como vocês podem perceber, ele já vai utilizar desses 6 anos de mandato, ou seja, ele vai ficar até 1985. E, Figueiredo, você tem uns sinais mais claros de que o fim da ditadura estava próximo, o fim do controle total dos militares estava próximo. Porque você tem o retorno do pluripartidarismo, ou seja, você tem outros partidos, novas visões, não mais só o MDB, que era o partido de oposição, e você tinha o Arena, que era o partido do governo, mas o MDB, você também não podia ter todos os deputados de todas as visões, porque você tinha as 5 e os atos institucionais caçando esses direitos. Então você tem uma oposição controlada e um partido do governo. Agora você passa a ter outras visões políticas. Você tem também a lei da anistia, que ela perdoa todos os crimes políticos, né, praticados durante o período militar, mas ela também é uma forma de proteger os próprios militares e os agentes, né, que atuavam nessa repressão. Ou seja, está perdoado o subversivo do Caetano e do Gilberto Gil, mas também está perdoado o torturador dele. Está perdoado o cara que perseguiu ele, porque também foi considerado um crime político. Então, é uma forma de você apagar essa memória da ditadura. Não é uma forma de a gente se arrepende do que a gente fez. Não, a gente fez isso, beleza.
vocês querem voltar para o que era antes, tá bom, vocês voltam, mas a gente não vai pagar nada por conta disso. Porque vocês também erraram, a gente também errou. Não sei o que passou, mas foi uma maneira de se proteger. Era realmente uma maneira de não pagar por isso, né? Exatamente, uma maneira de não pagar. Como a gente falou, né? O governo de João Figueiredo é o último já para esse processo de reabertura política. E aí, nesse momento, né, lá para 84, 85, começam a ter várias manifestações. A mais famosa é as Diretas Já. Mas ainda assim, tinha uma tentativa do governo de romper com essa reabertura. Para vocês terem ideia, a mídia divulgou as Diretas Já como se fosse uma comemoração pelo aniversário de São Paulo. Então, a gente tem que ter na cabeça de que, tipo, o governo militar não cedeu. Tipo, tudo bem, vocês querem fazer reabertura política, então vai. Não. A todo momento tinha tentativas com que isso não acontecesse. Inclusive, as Diretas Já não não tiveram o resultado esperado. O Congresso negou o pedido. As eleições seguintes, que são vistas como esse processo de reabertura política de uma nova república, elas ainda foram de forma indireta. Que você vai ter a eleição do Tancredo Neves, que não assume, porque ele falece antes de assumir, e quem vai assumir é o vice dele, que é o José Sarney, nesse processo de redemocratização. E é curiosa essa história, porque é o seguinte, é um processo de redemocratização para que a gente saia da ditadura militar. O Tancredo, ele era um civil, mas o vice dele, que era o Sarney, ele era militar. Como eu falei, as eleições elas ainda eram diretas. Então, o Sarney ele entra como vice do Tancredo para tentar trazer credibilidade dos militares para aquela chapa. Então, é curioso a gente pensar que a gente sai do processo ditatorial, a gente sai desse período de ditadura para um período de redemocratização, de nova república, e quem assume é um outro militar, que é o Sarney. A gente colocou, a gente não pretende se aprofundar nessa temática, a gente só colocou aqui para que fique registrado alguns planos econômicos seguintes. Vai ter o plano cruzado, vai ter o plano Collor e o plano real, que é o que a gente usa. A gente vai fazer uma publicação sobre isso, mas a gente quis deixar os planos econômicos seguintes. Na redemocratização você tem todo um movimento, né, da classe política, da classe econômica, para desfazer de todo aquele legado de opressão que a ditadura deixa, né? Você usa o Tancredo para trazer legitimidade para aquela chapa, como a Natália falou, explicou muito bem essa parte. Os planos econômicos são uma tentativa de você sair daquela crise econômica que já está no governo Geisel, passou por todo o governo Figueiredo e continua na redemocratização. Ou seja, o último momento bom economicamente do país foi um milagre econômico que não foi muito bem aproveitado. Não houve uma distribuição de renda, não houve um crescimento no país como um todo, né? E o principal marco, na minha visão, dessa redemocratização é a Constituição de 1988, que tem essa foto aqui, ela foi promulgada em 1988 na Assembleia, né, Constituinte. E você tem vários pontos que tornam essa Constituição muito importante. Você tem, de novo, a separação dos poderes, que você tinha perdido isso ao longo da ditadura. Ou seja, você tem judiciário, você tem legislativo, você tem o executivo, cada um com as suas funções, um controlando o outro, para que nenhum se sobressaia. Né? E ela é considerada uma Constituição cidadã, porque essa Constituição traz diversos direitos políticos e sociais, até direitos civis, para grande parte da população. Todos ali vão ter direito a voto, a preocupação com direitos sociais, a educação, a saúde, a moradia,
são tratados nessa Constituição. Ou seja, por mais que hoje a gente não possa sentir a maravilha que é a Constituição, por conta de gestão, né? Porque é o papel que vai fazer tudo aquilo, é a gestão em cima da Constituição, mas foi um importante passo, ainda é importante que nós tenhamos uma Constituição muito moderna e muito avançada. Vai que é tua, Natália. Então, gente, agora a gente vai fazer algumas questões da UERJ, que tem a temática da ditadura, para mostrar para vocês que, às vezes, vocês não precisam saber profundamente o conteúdo de história para a UERJ. Vocês conseguem eliminar alternativas através de conceitos básicos de história, ou até mesmo dos textos de apoio que eles nos dão. Vamos ler aqui o texto. Antecipando-nos a derrocada das forças subversivas, acionadas por dispositivos governamentais que visavam a destruição do primado da democracia e a implantação de um regime totalitário, tivemos a lucidez e o patriotismo de alertar os poderes constituídos da República para a defesa da ordem jurídica e da Constituição, tão seriamente ameaçados. Podemos hoje, erradicar do mal dos conjuros comunicais sindicalistas, proclamar que a sobrevivência da nação brasileira se processou sob a égide intocável do Estado de Direito. Aí você tem uma ata de reunião ordinária do Conselho da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, de 64. É muito importante vocês olharem sempre o que está embaixo dos textos. E aí vamos ler o texto seguinte. O apoio da Ordem dos Advogados do Brasil à deposição do presidente João Goulart, como indicado no texto, insere-se no contexto de intensas polarizações de opiniões entre partidos e associações. Segue. Essas polarizações expressam posicionamentos distintos acerca da seguinte proposta do governo João Goulart. Antes de passar para a resposta, como eu falei, é muito importante a gente ler essa parte. Marca aqui para mim, Lucas, essa parte de baixo. Estou vendo que é de 64. Então é um começo. É o começo da ditadura. Aí vocês veem que ele fala aqui, tão seriamente ameaçadas. O que estava ameaçando a ordem jurídica e a Constituição? O que estava ameaçando o Brasil? Era a temida ameaça comunista. Então, no texto, a gente vê que a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, ela apoia que o presidente seja tirado do cargo. E aí lembra que lá no começo, quando a gente falou sobre o contexto anterior, por que tiram João Goulart? Porque ele tinha ideias progressistas, ideias que não agradavam à elite, ideias que eram vistas como comunistas. Então, a gente tendo isso na cabeça, a gente já mata que a resposta da questão é a letra A. Qual proposta dele não agradava? Implementação de reformas de base. Em momento nenhum foi falado de política de desvalorização monetária, cerceamento de liberdade de imprensa ou controle do orçamento dos poderes estaduais. Então, tá vendo? A gente tendo conceitos básicos da história, a gente consegue matar as questões. Vamos para a próxima questão que o Lucas vai falar para vocês. Então, gente, a próxima questão é essa aqui, que ela foi do EQ, o segundo EQ do último ano, 2020. Essa questão ela tem um texto e tem uma resposta que ela é um pouco diferente, né? As opções de resposta são gráficos. Isso é importante porque a UERJ traz muitos gráficos, principalmente para a área de geografia, né? E também um pouco de história, provas de humanas e ciências humanas. Tem muitos gráficos, então tem que se familiarizar com os gráficos. Não dá para ignorar os gráficos. Então vamos ler a questão. Questão 58 do segundo EQ de 2020. Considere o perfil histórico e socioeconômico do Brasil retratado no texto a seguir. Em 1974, final do governo Médici, o Brasil crescia como poucos países. O salário mínimo valia muito pouco. O ministro da Fazenda da época, Delfim Neto, pedia para o povo ficar calmo. Temos que esperar o bolo crescer para depois distribuir os pedaços. O bolo ficou enorme e o povo não deu nenhuma mordida. Chico Buarque, usando o pseudônimo de Julinho de Adelaide, compôs a música Milagre Brasileiro, que a Natália vai
cantar para vocês. Vou nada. Cadê o meu? Cadê o meu? Ó, meu. Dizem que você se defendeu. É o milagre brasileiro. Então, aí você tem um texto retirado de uma publicação de 2014, né? Então, aí o comando da questão, que é muito importante a gente se atentar ao comando da questão. Esse texto ele vai te introduzir no tema, você pode pegar algumas dicas, mas o que você não pode deixar passar batido, ler uma vez só, você tem que ler 2 vezes, é o comando da questão. E o comando da questão é o seguinte: o gráfico que expressa para o ano de 1989 a distribuição social da riqueza resultante da política econômica implementada ao longo do período histórico abordado no texto é. Ou seja, aqui ele está querendo saber, ele está perguntando para a gente, né, qual é o gráfico que é o resultado de toda aquela política econômica do governo militar, né? Ou seja, o ano de 1989 é um ano bem pós os governos militares. Você já tinha, não exatamente pós, mas você tinha o José Sarney ali como presidente, ou seja, ele foi eleito como presidente, como vice numa chapa que você tinha um civil, você não tinha uma influência total dos militares. Então, ali no... Aqui, né? Ai, cadê a canetinha? Aqui no texto, você tem toda uma contextualização de como foi aquilo. Ou seja, o bolo ficou enorme e o povo não deu nenhuma mordida. Então, isso quer dizer que houve uma grande concentração de renda, como a gente também já explicou antes. Então, a resposta nesse caso aqui seria a letra D, porque ela mostra o cenário mais distoante, né, no sentido de distribuição de renda. Ou seja, você tinha os mais ricos, os 20% mais ricos do país, com 65% das riquezas, né? Ou seja, completamente desproporcional.